Vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais uma aula aí, né? Não sei se é para ajudar ou se piorar, não sei. Mas eu acredito que vocês, como na aula anterior, vocês têm que aprender isso aqui, tá? Vocês têm que saber, ok? Então vamos lá. Cálculo de alvenaria e argamassa de assentamento. Cara, isso daí é a base aí para vocês, já para o orçamento, já para um monte de coisa para você na vida de vocês aí, beleza? Então, cálculo de alvenaria a gente tem que levar em consideração aqui, tá? São as dimensões do bloco, né? Que às vezes, né, vocês vão ver em orçamento, eu acho que não agora, ou quem já tá para assistir essa aula agora, vocês vão ver que a gente vê a posição do bloco, às vezes no memorial vem dizendo, às vezes no projeto vem dizendo qual é a posição do meu bloco, tá? Então, o que seria isso? Eu não me recordo se eu já falei isso em vídeo, mas voltando aqui à posição do bloco, ele pode estar em uma vez, né, que é o bloco deitado, ou bloco meia vez, que é ele em pé, tá vendo? Então isso muda, interfere muito na hora do cálculo, porque assim, o que vai estar contando na parede é a posição dele. No caso aqui, ó, se eu for fazer uma parede, o que vai estar mostrando na minha área da parede são essas dimensões aqui de frente, ó. Aí se eu for fazer uma parede aqui, são essas dimensões, não essa dimensão aqui, ó. Aqui é para outra situação que vocês vão ver, ok? Então esse vídeo deve demorar um pouquinho aqui as minhas explicações, tá? Só tenha um pouco de paciência, esse vídeo não vai ser muito rápido. Eu quero ir com bastante calma para poder explicar isso aqui para vocês, tá? Então, agora vamos calcular a quantidade de blocos. Eu peguei um exemplo aqui para ser bem mais objetivo. Eu peguei uma dimensão de um bloco, né, de 9 por 19 por 29. Peguei um bloco bem usual, tá? Um bloco que vocês, desculpa, conseguem comprar, né, comercialmente, né? Mas já um bloco com as dimensões de 14 aqui de espessura aqui é difícil, você não compra, né? Mas existe, né? Tem várias dimensões. E na posição meia vez, né, voltando lá, qual é a minha posição meia vez? É a posição dele em pé. Então já interfere, já sei que as dimensões que vão constar na minha parede, ó, tá vendo essa parede aqui? Tá na posição meia vez. Então as dimensões que eu vou contar é essa, no caso, 29 por 19 é o 29 e o 19 aqui, ó. Tá vendo? 19, 29. Então são essas que vão interferir na área da minha parede, ok? Então vamos lá. Botando a junta de 1 centímetro, né? Geralmente é difícil você, um pedreiro tem que ser muito bom, agora deixar com 1 centímetro, mas a gente olha umas paredes mal feitas e a junta não está com centímetros. Aí você pode estar aí, professor, o que é uma junta? Junta é a massa que vai estar ligando, né? A alvenaria é outra, são as juntas aqui, ok? Vamos lá. Vamos pensar aqui na área, incluindo as juntas, né? Com a massa, no caso, juntas com a massa. Botei 30 centímetros, por quê? 29 mais 1. Ó, quando a gente, pensa o seguinte, quando o pedreiro ele vai colocar um bloco, né? O que ele faz? Ele coloca a argamassa aqui embaixo e uma aqui no lado para emendar. Ele faz um L, né? Nesse L, eu aumento 1 centímetro nesse lado do bloco e 1 centímetro daqui debaixo do bloco, certo? Então, se eu tenho 19 aqui com mais 1 centímetro debaixo do bloco, eu vou ter quanto? 20. Se eu tenho 29 aqui mais 1 centímetro que eu botei aqui para emendar outro bloco, eu vou ter quanto? 30, certo? Só que eu tenho que transformar, né, essa medida em metros, que a gente vai calcular volume, vai calcular a área. Então,
em metro, tá? Não que eu não possa fazer em centímetro. Centímetro quadrado posso, né? Mas pra gente, na nossa construção civil, é metros quadrados. Então, a área de um bloco só, é um bloco com a massa. Então, 0,3 vezes 0,2, que a área desse bloco equivale a 0,6 metros quadrados, ok? Bom, quantidade de blocos em 1 metro. Então, o que eu fiz? Eu peguei um exemplo de 1 metro de parede, tá? Quantos blocos vão caber em 1 metro, tá? Pensa numa parede, uma muretinha que vocês fizeram de vocês, com as dimensões 1 metro por 1 metro, tá? Quantos blocos vão caber ali? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma área de parede de 1 metro e dividi a área de um bloco. O que eu consegui? A quantidade de blocos nessa dimensão por metro quadrado. Então, assim, eu sei que 1 metro quadrado desses blocos aqui, ó, desse bloco aqui, ó, 19 por 29, 9 aqui, eu tenho 16,7, quase 17. Não vou arredondar, vou manter ele assim, ok? 16,7, ok? Bom, vou fazer um exemplo aqui. Se uma parede com as dimensões de 3 metros de comprimento, 2 metros de altura, eu consigo achar a quantidade desse bloco das duas formas, né? Já que eu achei a quantidade de blocos para um metro, o que eu posso fazer? Achar a área da minha parede e multiplicar pela quantidade de blocos que eu tenho por 1 metro. Aí o que eu fiz? Achei a área da minha parede, achei 6 metros. Se eu tenho 6 metros quadrados, eu sei que 1 metro quadrado eu tenho 16,67, quanto eu vou ter em 6 metros? Né? Então, eu multiplicando, achei 100,02 peças. Né? Então, 100 peças. Posso arredondar para 101? Posso, mas calma. Vamos fazer aqui, tá? Na segunda forma. O que eu poderia fazer? Eu poderia achar a área da parede e dividir pela área de um bloco. Eu não tenho área de um bloco? Eu não tenho área da parede? Então, ó, pego a área da minha parede e divido o bloco, 100 peças. Então, pessoal, a diferença é muito pouca por causa de arredondamento. Porém, tá aí a quantidade de peças, ok? Então, já consigo, logo de primeira, calcular a quantidade de blocos. Então, até aqui vocês já aprenderam a calcular a quantidade de blocos na parede, ok? Se eu mudar a dimensão, né? Se eu mudar a dimensão, vendo? Se eu botar esse bloco aqui e ele for de uma vez, aí quais são as dimensões que vão estar interferindo na parede? 29 e o 9, né? Ó, 29 e o 9. Ali ele vai ser ele deitado, ó. O 9 e o 19. Aí essa conta eu só mudo aqui, ó. A área do bloco com a massa, 0,30 vezes 0,10. Por quê? 9 centímetros mais 1, né? Então 0,1 aqui, vou ter o 0,03 aqui. E assim vai, vou ter uma outra quantidade, com certeza deve dobrar essa quantidade de blocos, ok? Então, só para vocês entenderem, eu gastaria mais blocos. Vamos fazer aqui rapidinho, só para a gente ter uma noção. Então, ó, 0,3 vezes 0,1. 0,3, né? 0,03, certo? Eu tenho 1 metro, estou fazendo essa conta aqui do item do 1 e o 2, tá? Tem 1 metro quadrado de parede dividido por 0,03, ó. Olha a quantidade, de 16,67 fui para 33, meio que eu dobrei. Então, essa posição uma vez eu vou gastar mais blocos. Mas qual a utilidade dele? De repente para manter uma acústica, né? No caso de igreja, geralmente igreja a gente vê os blocos, né, serem feitos deitados, né, para manter a acústica da igreja, tal. Enfim, tem todo esse detalhe para se fazer, mas se gasta mais, ok? Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui à nossa explicação. Agora a gente vai para a argamassa, tá? Mas antes de a gente achar a argamassa, a gente vai fazer um outro sentido, tá? A gente vai tirar
a massa da equação. Vamos achar a área do bloco sem a massa, né? Ali no item 1 a gente achou a área do bloco com a massa, né? Agora eu vou tirar. Ao invés de fazer por 30, eu vou fazer pelo 29, né? Foi o que eu fiz. 0,29 vezes 0,19. Tirei a massa da equação, achei a área só do bloco. Ele sozinho, certo? Como eu já sei que em 1 metro de parede cabem 16 blocos, aí você pode falar, mas professor, por que eu não divido 0,055 divido por 1 metro para saber a quantidade de bloco? Não, porque está errado. Você não faz uma parede sem massa. Você não faz uma parede sem massa. Ok? Então o que eu faço? Já que eu sei quanto cabe em uma parede com a massa, eu vou saber nessa equação, porque minha parede, qual é a minha equação da parede? Parede é bloco mais massa, eu vou ter, somando as áreas dos dois, eu tenho a área da minha parede, ok? Espero que eu expliquei bem isso. Então, se eu sei que eu tenho 16,67 em 1 metro quadrado de parede, multiplico somente pelo bloco seco, sem a massa. Vou ter aqui só a área da minha parede sem a massa, né? Aí eu vou querer saber a área da minha massa. Então o que eu faço? Para eu achar a minha área da minha massa, nessa equação da parede, pego a área da parede menos a área somente dos 16,67 blocos que tem lá. Ok? Um menos o outro, eu tenho a minha área da massa. Ok? Acompanharam até aqui? Se não acompanharam, volta o vídeo. Não esquece de dar um joinha lá no vídeo. Entendeu? Pô, dá essa moral aí, professor. Não tô ganhando nada no YouTube não, mas sei lá, eu vejo os outros YouTube pedindo para marcar e eu fiquei com inveja. Vamos lá. Aí o que eu faço? O que faltou, pessoal? A área, só a área eu consigo saber o volume da minha massa? Não, porque falta uma terceira dimensão, né? Quem fez desenho técnico ou vai fazer desenho técnico, o que é o meu 3D? Terceira dimensão, ó. Tem, ó, a altura, tem meu comprimento, faltou minha largura. A massa não fica aqui em cima, ó, em toda essa área aqui. Então eu tenho a área da massa aqui, faltou, pum. Se eu achar o volume desse bloco, por exemplo, é esse aqui, vezes esse aqui, vezes esse aqui. Só que se eu multiplicar esse aqui por esse aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma área. Se eu multiplicar esse aqui por esse aqui por esse aqui, eu tenho o quê? Um volume. Então, para eu achar esse volume, ficou faltando essa dimensão aqui, ó. Se eu já achei a área, né? 19 vezes 29, achei a área. Para eu achar o volume, faltou essa dimensão. Então, se eu sei a área da massa, né? Eu multiplico pela minha espessura do bloco, é 9 centímetros, né? Para quem já fez lá aquela conversão de medida lá da aula da tia Teteca, olha de novo lá, volta lá no vídeo. Se não botou joinha naquele vídeo, coloca um joinha no vídeo também. Então, já que eu achei a área da minha massa, só faltou a espessura, a minha terceira dimensão, para eu achar o volume do meu bloco, ok? Então, achando o volume do meu bloco, eu já consigo fazer uma conta para saber quantos eu vou precisar de areia, cimento, ok? Então eu já consigo determinar. Mas aí eu utilizando aquele exemplo daquela parede, a gente acabou de falar de 6 metros quadrados, que a gente tem 100 blocos, né? Eu agora preciso saber a quantidade de material, né? Então vamos lá. Vamos achar a área da parede sem a massa. A gente já viu que a dimensão, a gente pegou só esse exemplo, pessoal. Pegou o exemplo de um bloco. Vão ter exercícios aí para vocês fazerem com outro tipo de blocos, com outro tipo de posições. Vocês sabem que eu consigo piorar, né? Então, já que eu achei 100 blocos, já que eu sei que a área do bloco sem a massa, né, daquele bloco sem a massa é essa, então se eu multiplicar 100 blocos vezes a área, eu vou achar somente a área do bloco. Olha a área do bloco aí, próximo, né? Se eu tenho 6 metros, aqui 5,51 metros. Entenderam? Então, essa é a área do meu bloco, né? Aí, para eu achar a área da minha massa, eu pego a minha área da parede, né? Menos
a área do meu bloco, porque a equação, voltando a falar da equação, área da parede é a área do bloco mais a área da massa, eu vou ter a área da parede. Então, se eu tenho uma incógnita, que é a área da massa, então vai ser a área da parede menos a área dos blocos, eu vou ter o quê? A área da massa. Então, ó, 6 metros a área da parede menos a área do bloco, eu achei minha área da massa. Aí, para eu achar o volume da minha massa, aí o bagulho fica doido. Tem que achar a minha terceira dimensão, né? Qual é a minha terceira dimensão? Os 9 centímetros. Então, 0,49 vezes 0,9. Isso é igual a 0,441 metros cúbicos. Então, eu achei o volume de massa que estará contido nessa parede. Ok? Beleza? Então, isso aqui, ó, que eu vou fazer agora, vocês já sabem, né? Que é da aula anterior, é o cálculo de traço. Vamos botar aí que um traço aí para essa argamassa é 1:3, né? Uma massa bem forte. Quem já trabalha lá com coisa, às vezes põe 1:5, 1:4. Não vamos botar nenhum tipo de aditivo, né? Vamos pensar que é uma areia fina. Tem uma aluna que falou na aula passada, não pedi permissão para ela, então não vou mencionar o nome dela, mas ela fez uma pergunta muito inteligente, que foi: pô, professor, eu nunca vi areia fina, areia média, areia grossa, né? E eu nem coloquei aqui. Então, já fazendo um adendo à nossa aula, né? E eu botei isso no áudio do grupo dos alunos, não sei quem serão os próximos alunos que estarão escutando essa aula. Então, ó, areia fina, pessoal, não conseguimos, assim, nós, réis mortais, quero comprar areia fina da minha casa, porque ela dá liga. Eu não preciso comprar uma areola para misturar junto com a minha areia, peneirar a minha areia. É assim que quem aí que trabalha no campo aí já sabe como é que é, né? Peneiro a minha areia, misturo com a areola, né? Para dar uma liga. A areola compro meio metro de areola, vai a metade toda fora, só com aqueles cascalhos ruins lá, né? Quase não uso, quase não sobra nada, só para poder dar liga. Ou compro clorofilito, cal hidratado, enfim. Mas, né, empresas grandes compram areia fina, ela dá liga, né? Ela acaba dando liga. E, né, algumas situações usa até para entulho, né? Areia de entulho, que ela também é fina também, né? Enfim, eu já vi, tô falando que eu já vi, não sei se todas as areias de entulho vai, né, com essa mesma espessura, granulometiria, enfim, essa mesma finura, tá? Medidas de grãos. A gente não consegue comprar. Areia média, né? Geralmente é o que a gente compra, né? Nossa, né? Aquela areia lavada. E areia grossa é mais usada mais para concreto. Mas também a gente sempre compra um intermediário. A gente sempre tem um intermediário. Não tem essa... A gente não tem esses outros tipos de areia para a gente comprar. Que nós, empresas, vai lá pedir, ou concreteiras, consegue pedir o tipo de areia que eles precisam. Ok? Então vamos lá. Aí aqui, eu tenho meu traço 1:3, estou botando aqui um traço hipotético, um exemplo, pode ter vários outros tipos de traço. Dividi, fiz o que eu já faço, achei o volume da minha massa, dividi por 4, achei o valor de uma parte, achei meu cimento, né, no caso 1 vezes isso, vezes 1.200 quilos. Observe que eu não dividi por 50. Por que eu não dividi por 50? Porque eu nem achei um valor maior do que 50. Tá? O que? Achei 13 quilos. Pô, professor, não tem que dividir por 50. Não, pô, 13 quilos, não tem 50 quilos. Compre um saco de 25 e resolve o meu problema. Né? E areia? 3 vezes 0, tal, e achei esse volume. Aí, bom, pessoal, só para dar um ponto final. Até aí, é isso que eu tinha que ensinar para vocês. Ok? Aí aparece o gatinho da minha curiosidade curiosa, né? Que eu acho que para alguns eu já ensinei em sala, não sei se todos se lembram, mas tem um vídeo da minha aula da tia Teteca, mas eu vou voltar a repetir aqui para vocês, tá? Deixa eu até ampliar aqui meu Excel.
né? Então, ó, quando eu tenho, né, só um número, né, quero medida em metro. Deixa eu só copiar aqui para ficar, Ctrl C. Fazer melhor aqui para vocês aqui, para vocês entenderem. Não, não é cúbico não, quadrado. Aqui não ficou não, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, então a gente sabe quando tem um número comum, 1 metro, 2 metros, vou botar aqui 3 metros. Vou passar para centímetro. Dá 300 centímetros. Se eu tenho centímetro quadrado, eu tenho 1 centímetro quadrado, né? Quero passar para metro, então aqui eu tenho dois números. Vou colocar dois números em cada casa, tá? Aqui não deu porque Excel é fogo, né? Então aqui vai ser, ó, 0. Aqui não deu, é fogo, cara. Excel ele vai aqui 0 para metro, 0, então vai ser 0, vou botar aqui 0,001 metros, então 1 centímetros quadrados, tá? Essa transformação, tá? Só para a gente ver. Eu falei lá no vídeo da Tieteteca, por favor, lá vocês percam mais tempo para ver isso lá, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? 1 decímetro cúbico. E aqui eu coloco 3, tem que colocar ponto, tá, pessoal? Senão ele não vai. 3 números em cada casa, 3 zeros em cada casa, tá? Então 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Deixa eu descer um pouquinho, certo? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Deixa eu botar mais. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, se eu for transformar para metro, isso equivale a 0, né, ponto, ele pegar 0,0.1. Então ele vai ficar valendo 0,001 metro cúbico, tá? 1 litro, que é 1 decímetro cúbico, equivale a 0,001 metro cúbico, tá? Só para vocês saberem, ok? Então só a explicação que eu quero chegar. Vamos pensar que um balde daqueles, né? Aqui eu tô aqui com a internet, estou gravando. Tá meio lento minha internet, cara. Bora. Oxê. Então, volume de balde de obra. E aqui. Bom de estar dando aula. Ó, capacidade de balde de plástico pedreiro para Boni e reforçado tá com capacidade de 12 litros. Ó, 12 litros. Tá vendo aqui? Não precisa nem pesquisar muito. Vou botar aqui. Certo? Então vamos fazer essa transformação aqui. Olha a minha medida aqui, ó. 0, metros cúbicos. Vou botar aqui para o Excel, né? Então, ó, eu disse que eu tenho, ó, 0, né, vírgula, vou botar vírgula para cá. 0, botar um pontinho, né, que ele não vai. 3, ó, 3, então eu já tenho 3 números aqui. Esse 0,75 vai para cá, ó, 0,75, né? Então, se 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, né, eu tenho 33 litros.
se eu for fazer a transformação, não sei se eu fui claro, eu tenho 1 litro, equivale a 1 decímetro cúbico. Aqui eu tenho 0,33, eu tenho que ter, ó, 3 casas aqui, então eu tenho 33 litros, ok? Eu tenho 33 quilos, é só se eu transformar isso aqui para decímetro cúbico, ó, vai dar ser isso, ó. Transforma para decímetro cúbico, vai ser isso aqui, repito isso aqui, 0,75. Eu tenho 33 litros e 75 ml, né? 0,75 ml. Então, ó, 33 litros, ok? Então, se um balde, né, equivale a 2 litros, então eu tenho 33 dividido por 12, né? 33 dividido por 12, tem praticamente quase 3 baldes aí de areia. 3 baldes de areia e 13 quilos de cimento. Só para nossa curiosidade, 3 baldes de areia e 13 quilos de cimento aí. Nossa curiosidade curiosa, né? Já que o volume daqui, ó, vamos botar, teria 1 balde de cimento, 3 baldes de areia por 3 baldes de cimento, porque aqui, ó, pegar esse volume aqui, não é uma parte do meu volume? Vou botar aqui, só para a gente botar aqui no volume. Porque são situações, pessoal, na obra, que aí você calculou lá e agora. O que o cara faz lá na obra para bater? Eu vou fazer padiola, né? Que às vezes eu faço cálculo por padiola. Então, ó, vou botar aqui. Vou fazer essa transformação. Aqui, ó, 0, né? Joga para cá. E aqui, ó, 11. 0,11. E aqui é 0,25. Não é isso? Então eu tenho 11, o balde tem 12, é um balde. 3 baldes de areia com 1 de cimento. Entenderam? Então, tá aí nossa aula e mais com essa curiosidade curiosa. Beleza? Então, até a próxima, pessoal. Façam exercício. Não me enrolem. Entendeu? Não façam exercício só para marcar a chamada. É uma oportunidade de aprender. É uma oportunidade de aprender, então aproveitem, isso daí faz parte da profissão de vocês, tá? Então aproveite essa aula aí.